Quando falamos em fronteiras brasileiras, as imagens que vêm primeiro à cabeça são essas. Porém, a vida nas fronteiras do Brasil inclui outros desafios: educação, saúde, desenvolvimento econômico, turismo, segurança. Qual o papel do Estado nessas áreas tão vulneráveis e como funcionam as políticas públicas por aqui? Fronteiras brasileiras, esse é o tema do Eu Fiscalizo, que começa agora. O Brasil tem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres, mas muitas delas, diferente do que muita gente pensa, não ficam dentro das florestas ou nos rios. Elas ficam assim, no asfalto, na estrada, no chão. O número exato é 16.886 quilômetros de extensão da fronteira terrestre brasileira. Com a largura de até 150 quilômetros, a faixa de fronteira abrange uma área que corresponde a 27% de todo o território nacional. Cerca de 9 mil quilômetros desses limites são formados por rios, lagos e canais. Porém, mais de 7 mil quilômetros são da chamada fronteira seca. Nos limites do país vivem mais de 10 milhões de brasileiros, distribuídos em 11 estados que fazem fronteira com 10 países. São 588 municípios, dos quais 29 são cidades gêmeas. Você que está assistindo pode achar que eu estou só atravessando uma rua qualquer. Tá enganado, eu estou cruzando uma fronteira, saindo do Brasil. Desse lado, nosso país, aqui, Paraguai. E esse é o grande desafio das cidades gêmeas brasileiras, das fronteiras secas. Como garantir que políticas públicas de saúde, educação, que os programas sociais desenvolvidos pelo governo no Brasil não sejam interferidos pelos países vizinhos. Nós não podemos imaginar que o problema de fronteira só se resolve com satélites ou com tropas nas ruas. É também essa fiscalização pactuada entre as cidades locais. A dinâmica nas cidades gêmeas é muito diferente do que se costuma ver nos outros lugares do Brasil. Quando se vive entre dois países sem barreiras físicas que façam essa divisão, há um fluxo de estrangeiros e de brasileiros que compartilham a vida nas duas cidades. Estamos na cidade gêmea de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. 80 mil brasileiros que vivem a uma rua de Pedro Juan Cabaleiro, capital de um departamento ou de um estado paraguaio com mais de 75 mil habitantes, que cruzam a fronteira várias vezes ao dia. Quer ver um exemplo desse vai e vem? O Tião é brasileiro, mora em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mas tem um programa de rádio em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Para chegar ao trabalho, ele atravessa 5 quadras e muda de país. A gente mora a cerca de 200 metros aqui da rádio, já em território brasileiro, né? Aí dá 10 para meio-dia, nós atravessamos a fronteira e viemos aqui para Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai, para fazer o jornalismo aqui. A rádio fica a 2 ruas do Brasil, mas já do lado paraguaio. Acontece que a transmissão é feita tanto em espanhol quanto em português e os ouvintes não reclamam. No, la verdad que no existe. Yo te puedo hablar en español como posso falar con você en portugués. Nosotros acá en la frontera, especialmente los paraguayos, nosotros manejamos los 2 idiomas, tanto el español como el portugués y también algo en guaraní. Porém, tal como existem vantagens em se viver na fronteira, também existem problemas e eles não são poucos não. Toda a faixa de fronteira é bem menos povoada que outras regiões do país. Embora a área tenha grandes riquezas naturais, terras férteis, recursos hídricos e minerais em quantidade, além de potencial turístico, nesse espaço é mais comum se observar crimes transnacionais, conflitos fundiários e degradação do meio ambiente. Saúde é outra questão muito delicada quando a gente fala de fronteiras. A gente está aqui no Hospital Regional de Ponta Porã,
e a direção do hospital não deixou a gente se aproximar mais. A gente já esteve lá, a emergência está cheia e, de acordo com a prefeitura, mais da metade dos pacientes atendidos aqui não são brasileiros, eles vêm do Paraguai. Isso porque o Paraguai não tem um sistema único de saúde gratuito, como o Brasil tem. É um pouco demorado, né? Tinha que ter mais médico, né, para o atendimento ser mais rápido, né? E esse hospital aqui para dar conta dos brasileiros, dos paraguaios? Então tem por isso que tem que ter mais médico, acho, né? Você chegou que horas? 7 horas da manhã, para ser atendido agora. E se a situação parece sem controle quanto aos serviços, como garantir que programas sociais funcionem também aqui, tão distante das capitais? Com relação ao Minha Casa Minha Vida, nós temos um problema social bastante grande, inclusive no meu bairro, onde nós moramos. Nosso bairro foi construído numa área federal, que é da rede ferroviária federal, né, da antiga Noroeste, que foi passada, é do governo federal. Como foi construído esse programa social ali, e nós moramos ali, muitos paraguaios, muitas pessoas resolveram construir barracos nas imediações na expectativa de vir a ser beneficiado também com esse programa, né? Na região de Foz do Iguaçu, uma tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, um outro problema ainda mais grave: crianças deixadas nas ruas da cidade que acabam virando menores sem pátria. Há poucos dias visitei a PAI, né, aqui do município. Eles estavam com uma criança que é paraguaia. Então a avó mora já no Brasil, a criança já está estabelecida aqui, então essa criança já está tendo atendimento ali. Então realmente há essa junção, né, vamos dizer assim, mas é lógico que tem a parte legal que também é preciso ser cuidada, né? São várias vidas, né? É uma vida de união, é uma vida de interligação entre os povos, de muitas vezes não ter essas barreiras territoriais e alfandegárias, mas por outro lado é uma vida que muitas vezes não se tem opção do que fazer, não se tem essa opção de emprego e renda, tem uma qualidade educacional muito fraca, e isso acaba sendo o grande propósito que o crime organizado se aproveita. E ele empresta essa mão de obra que hoje é ociosa para suas trincheiras. A violência é outra questão muito constante nas cidades gêmeas. O que fazer para evitar que um criminoso não fuja facilmente para outro país? E mais, como impedir que regiões tão grandes, com pouco policiamento, transformem-se em redutos do crime? A gente está quase uma semana circulando em várias cidades gêmeas, por região de fronteira, e o que a gente percebe muito nas cidades é a resistência da população em falar. De acordo com a Polícia Federal, isso acontece porque quem não está envolvido direta ou indiretamente com o contrabando tem muito medo. Olha, para mim é muito bom aqui, meu lugar onde eu moro, né? Só que tem muita bandidagem, né? A gente que não é dessas coisas, não acontece nada, né? Você pode achar que eu estou numa zona rural qualquer, mas na verdade eu estou na fronteira brasileira. Desse lado, Paraguai. Aqui, Brasil. E o grande desafio é monitorar quilômetros e quilômetros de fronteira seca, uma fronteira em meio à zona rural, onde é muito difícil qualquer tipo de controle. O contrabandista de cigarros, ele tenta evitar a nossa interceptação, mas a gente tem conhecimento que tem escolta armada, tá? Porque tem muitos piratas, ladrões mesmo, que roubam as cargas deles. Então eles tem conhecimento de quadrilhas que tem escolta armada. Então a gente vai aborda com todo cuidado, para de repente a gente pode topar com uma escolta dessa aí. Recentemente, uma equipe da Receita Federal foi recebida a tiros aqui na região de fronteira entre Brasil e Paraguai por contrabandistas de cigarro. Hoje, menos de uma semana depois, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita tiveram que montar esse posto improvisado aqui no meio da estrada, no meio da zona rural, para minimamente garantir que quem passa por aqui vai passar por algum tipo de controle. Preocupado com a falta de articulação de políticas públicas e a falta de objetividade na destinação de recursos e investimentos em região de fronteira, o TCU realizou auditoria que apontou principalmente a falta de uma política nacional para a faixa de fronteira. Perdemos em termos de segurança, perdemos em termos de sanidade e perdemos também em termos ambientais, quando não tem uma política integrada.
No próximo bloco, os diferentes tipos de crises nas fronteiras brasileiras, surto de dengue, zika vírus, a crise econômica e até no tradicional turismo de compras da região. Se tem uma palavra que tem sido ouvida ultimamente, essa palavra é crise. E se contornar uma crise no centro do poder já é tarefa difícil, imagine tratar de tantos problemas em lugares que ficam nas fronteiras do Brasil. Em 2015, o país sofreu com uma das maiores epidemias de dengue já registradas. A cada 12 segundos, um brasileiro era diagnosticado com o vírus. Depois vieram chikungunya e o zika vírus. E se em região de fronteira controlar o vai-vem de pessoas já é difícil, como impedir que um inseto voador não cause um transtorno internacional? Na América do Sul, o Zika vírus já foi confirmado em 11 dos 15 países e territórios, deixando o mundo inteiro em alerta. A Organização Pan-Americana de Saúde diz que pelo menos 3 milhões de pessoas devem ser infectadas nos próximos meses nessa região, pelo mesmo mosquito transmissor da dengue. Para pessoas, imigração. Para produtos, Receita Federal. Mas como controlar mosquitos? Eu estou perguntando isso porque 2016 já começou com surto de dengue no Paraná e no Mato Grosso do Sul, principalmente em região de fronteira. E um dos grandes desafios agora é fazer 2 ou mais países se entenderem quando a questão é combate à doença. Aqui é o seguinte, quando nós tivemos, se eu não me engano, em 2010, um grande problema com a dengue, foi criado um comitê gestor de políticas contra a dengue na fronteira. Nós tínhamos secretário de saúde, tinha técnicos da Secretaria de Saúde do Brasil, de Ponta Porã, e tínhamos técnicos das secretarias aqui do Paraguai. Então juntou as duas populações e automaticamente juntou os dois grupos e automaticamente começou a se fazer mutirões, tanto em Ponta Porã como em Pedro Juan Cabaleiro. Outra questão a ser levada em conta quando a gente fala de cidades gêmeas é a questão do trabalho, da mão de obra. Como garantir que brasileiros não trabalhem no Paraguai de maneira ilegal, sem carteira assinada, sem o recolhimento de impostos? Como garantir que o processo inverso também não acontece? E os serviços públicos e a aposentadoria? Como fica a questão do emprego numa cidade dividida assim, por uma rua? A gente está na maior feira ao ar livre, tanto de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, quanto de Pedro Juan Cabaleiro, aqui no Paraguai. E o retrato, atrás da gente, de uma crise financeira no país. Do lado brasileiro, quase todas as barracas fechadas nessa feira, enquanto que do lado paraguaio, um comércio de rua que ainda tenta se manter. Caiu bastante nesses últimos dias, depois do fim do ano, janeiro está cada dia mais pior. Sim, muito ruim. Não é nada agora, está fraco muito. O problema do tráfico, o problema do contrabando, ele não é um problema inicial da justiça ou das polícias, dos órgãos de segurança. Esse problema, primeiramente, ele é um problema econômico. Os últimos levantamentos feitos pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira mostram que da população economicamente ativa de Foz do Iguaçu, por exemplo, apenas 29% estão empregadas formalmente. São nesses momentos de dificuldade, a criminalidade sempre, o traficante, o contrabandista, ele sabe das consequências daquele crime. Então ele nunca vai tentar levar o seu próprio produto, ele sempre está cooptando aquela fatia da população, aquela parcela da população que está suscetível a auxiliá-lo aí em troca daquela vantagem financeira. A crise financeira parece aguçar o crime mais comum na região de fronteira, o contrabando de cigarros. A polícia diz que a lógica é a seguinte: quanto mais difícil de se conseguir um emprego, mais pessoas se envolvem com a ilegalidade.
Aqui, ó, essa área aqui o pessoal pode chamar de porto clandestino. O rapaz vem com contrabando paraguai, encosta o barco aqui, a pessoa vem com o veículo, encosta, carrega e vai embora. A gente está aqui entre Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, Guaíra, no Paraná, e Salto del Guairá, no Paraguai. De acordo com a Polícia Federal, essa é uma região de fronteira seca, ou seja, não existe barreira que separa os países, e uma região onde acontecem muitas abordagens a carregamentos de cigarros contrabandeados. Nas últimas semanas foram registrados tiros e agressões a agentes da Receita Federal aqui na região. O movimento de carros é intenso. O tempo todo que a gente está aqui gravando, passa algum carro, a maioria deles com placa do Paraguai, e a Polícia Federal fica em estado de alerta, porque o clima em toda essa faixa é de muita tensão. Atualmente, além do contrabando de cigarros, a maior parte das apreensões em fronteira são de armas, remédios, produtos sem nota fiscal e, é claro, drogas. Embora não existam estimativas oficiais, algumas instituições chegam a calcular prejuízos da ordem de 100 bilhões de reais por ano em função de crimes transfronteiriços, como sonegação e contrabando. São mais de 100 bilhões de reais que perdemos por ano, que não entra nos cofres do Tesouro Nacional pelo contrabando de armas e também pelo contrabando de cigarro. Mais de 70% do cigarro consumido no Brasil é decorrente de contrabando. Hoje, o contrabando de cigarros movimenta em torno de 6 bilhões de reais. É o tamanho do negócio. Essa evasão aos cofres públicos, com 70% de tributos, passa de 4 bilhões de impostos não arrecadados. O trabalho da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal existe e está nas fronteiras brasileiras, mas quando a gente fala em apreensão de drogas e apreensão de contrabando, a gente fala em números muito pequenos comparados ao número que é o total de mercadorias que acabam passando pelas nossas fronteiras. Aqui, 25 toneladas de maconha pegas em apenas um carregamento pela Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, o aparato do Estado ainda é pouco para dar conta de trechos tão extensos de fronteira. São poucos policiais com recursos limitados para centenas de quilômetros de áreas de rios e de fronteiras secas. Para o TCU, faltam metas claras, objetivos e planos capazes de organizar e efetivamente controlar de forma inteligente as áreas de fronteira no Brasil. Isso nos dá um prejuízo enorme, especialmente na questão da segurança. Segurança é fundamental para o cidadão. E como não há controle na questão das armas de forma efetiva, muitas das nossas capitais nós vimos quadrilhas, bandidos terem armas mais potentes que os nossos seguranças, seja na área da Polícia Civil, Militar ou até do Exército. E em relação ao contrabando, que causa danos enormes à nossa indústria e ao nosso comércio. O desperdício de recursos é a perda do dinheiro do país. Você pode mensurar quanto que o país está perdendo de dinheiro em relação com essa fragilidade também da fronteira. No próximo bloco, as possíveis soluções para problemas tão complexos em pedaços do país ainda tão esquecidos. Por envolver muitos agentes, a questão das fronteiras é vista por muitos como difícil de ser resolvida. Nós discutimos aqui com o Uruguai sobre o fluxo, o reconhecimento de diplomas. Nós discutimos na fronteira de Roraima sobre a possibilidade dos profissionais da área de saúde trabalharem nas cidades de cada país. Ainda estamos em discussão, mas nós ainda não conseguimos estabelecer uma linearidade. Olha, vamos pactuar com os 10 países alguns acordos que possam levar, em primeiro lugar,
a ter informações, a ter dados sobre esse fluxo. Para se ter ideia, o assunto fronteiras envolve pelo menos 5 ministérios: o da integração, da defesa, justiça, fazenda, sem falar, é claro, no Itamaraty. Tem ainda outros órgãos, como a Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Nas esferas estaduais e municipais, existem ainda as secretarias de segurança. Só em 2011 é que ministérios e forças policiais se uniram para a criação do Plano Estratégico de Fronteiras, coordenado pela Vice-Presidência da República. De lá para cá, 2 operações ganharam destaque através do plano: a Ágata, cujo objetivo foi combater a criminalidade, e a Sentinela, que focou os trabalhos no combate ao crime organizado em região de fronteira. Porém, nenhuma das iniciativas substitui a importância da criação de uma política nacional de fronteiras. A fragilidade de uma política nacional, de uma política integrada, de uma boa governança nacional e de uma legislação que integre, e isso teria que ser feito pelo Ministério da Justiça, esta organização, para que possamos ter todas as instituições encarregadas, seja a Polícia Civil do Estado, militar e também rodoviária, Polícia Federal, integradas, juntamente com o Itamaraty, com a política externa dos acordos binacionais de colaboração e de contribuição entre todos os setores que fazem a segurança da fronteira. Desde 2008, o Exército Brasileiro coordena o CISFRON, um sistema de monitoramento de fronteiras que pode ajudar na tomada de decisões e no planejamento de operações, colocando o aparato militar brasileiro a serviço das fronteiras. Mas, enquanto o país segue sem uma política nacional de fronteiras, algumas iniciativas ganham destaque. Um projeto que chega da Polícia Rodoviária Federal é o batizado de Fronteira Laboratório. A ideia é trazer inovação policial em caráter de teste para regiões dominadas pelo contrabando. A fronteira deveria funcionar como um laboratório que recebessem policiais por 1 ou 2 meses, que aqui eles entendessem como funciona a introdução de ilícitos no Brasil, eles desempenhassem a sua função e com certeza nos auxiliaria, e ele retornando para o seu estado, ele poderia agir com mais presteza, ele com certeza produziria bem mais, entendendo como funciona a criminalidade, a introdução desse tipo de ilícito no nosso país. A Polícia Federal e o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira, o IDESF, lutam para tentar integrar sistemas policiais com os de barreiras de pedágio. Assim, veículos procurados seriam facilmente localizados quando tentassem sair das zonas de fronteira. Outra grande aposta para o desenvolvimento das regiões de fronteira no Brasil é o estímulo ao turismo. Nessas áreas estão atrativos mundialmente conhecidos, como a floresta amazônica, o Pantanal, os Pampas no sul do país e as Cataratas do Iguaçu. Vários especialistas apontam o turismo como sendo a saída para vários dos problemas em região de fronteira. Eu estou em um desses pontos que podem ser bem explorados turisticamente para a solução de várias questões sociais. Aqui onde eu estou, o Brasil, atrás de mim, a Argentina e ao lado o Paraguai. É a tríplice fronteira. Essa região, a proposta é que toda essa região seja transformada em um complexo turístico, aliando a preservação ambiental com os fatores históricos da região e aberto, é claro, à visitação. Quem mora por aqui diz que é nesse ponto que começa o Brasil. Um lugar fantástico da nossa geografia, da nossa história, e que agora passa por uma nova fase. Estamos garantindo aos visitantes mais infraestrutura para poder contemplar as 3 fronteiras. Para o TCU, ou o país se organiza e concentra esforços para a criação de uma política nacional, ou uma parte considerável e muito importante do território nacional ficará cada vez mais vulnerável. Por isso, o TCU fez um alerta à Presidência da República e ao Congresso Nacional para que aprovem a política nacional para a região. O TCU também apontou para a necessidade de maior cooperação e internalização dos acordos internacionais.
além da necessidade de fazer um planejamento com estratégia, prazos e etapas bem definidos para a região. O fato de nós termos iniciado a auditoria de fronteiras e as auditorias coordenadas, que é um fator relevante, inovador, pode mostrar um caminho para uma tomada de decisão melhor do governo, de criarmos essa política nacional, criando uma legislação específica de que deve se integrar as instituições, que são 13, que trabalham de forma isolada, separadamente. Chega a ter momentos que a gente acha que cada um tem um comandante sem integrar em nível nacional e também não se integra com os demais países para proteger a sociedade brasileira e da América Latina. É preciso que a população que mora nessas regiões, ela seja ouvida na hora da priorização das políticas públicas que serão ali aplicadas. Aos órgãos que cabem elaborar essas políticas públicas, foi dada a responsabilidade de prever a participação popular. Vivemos uma situação instável no mundo. O Brasil, graças a Deus, não tem conflitos com seus vizinhos, mas não somos imunes a esses conflitos, a entrada de pessoas que venham vender armas ou que venham provocar situações de tensão. Por isso que nós temos que nos debruçar com excepcionalidade e com prevalência aos problemas de fronteira. O que falta agora é o governo operacionalizar, porque os prejuízos poderão ser inimagináveis, ou imagináveis, né, dependendo do que acontecer, especialmente no momento que vamos sediar esse ano os Jogos Olímpicos. Então, falta uma governança nacional de segurança pública nas fronteiras para darmos uma proteção maior para o cidadão brasileiro e nas divisas do país. É difícil imaginar a vida sem assistir à TV, acessar a internet, fazer ligações de casa ou do celular. Quando a gente fala sobre mobilidade, conectividade e satisfação dos consumidores, o assunto também não é fácil. Por isso, o tema do próximo Eu Fiscalizo é telecomunicações, telefonia móvel e fixa, internet, TV por assinatura. Saiba como o TCU está acompanhando a prestação desses serviços. Até lá!